Mas indo para a segunda, então, do nosso formulário, que veio do André Pinheiro. Hoje, com essa mudança significativa no mercado de energia, oferta maior que a procura, em qual empresa investir e se investir aí no mercado de energia? Maravilha. Bom, vamos lá então. André, o que eu entendo muito dessa sua pergunta, tá? Ela é sensacional porque mostra que você está ligado não somente na questão da sua empresa, mas aonde ela está inserida. Essa visão setorial ela é fundamental, ela é muito importante. Não acho que ela seja a mais importante, mas colocar uns 15, 20% do seu tempo de estudo realmente faz sentido, tá? Tem um livro muito bacana, ele só tem em inglês, pelo menos que eu tenha visto, ele se chama The Investment Checklist. Depois, se vocês quiserem, eu mando lá no grupo do WhatsApp. É um livro que ele usa muitas perguntas, ele vai trazendo alguns cenários interessantes para a gente refletir. E ele fala o seguinte: a empresa, geralmente o analista ou investidor, ele olha apenas para o negócio, mas tem algo que precede e algo que vem depois. Depois são os clientes e antes são os seus fornecedores. Então, entender também o lado externo de um negócio é muito bacana. E essa questão de mercado de energia, o mercado livre de energia, ele tende a ser um grande desafio, na minha opinião, tá? Não necessariamente para geradoras, mas para as distribuidoras. Essa sim tem um grande desafio para elas se modernizarem e não perderem tanto espaço. Eu gosto de falar isso aqui em Belo Horizonte, onde eu moro. Hoje eu já sou cliente da Auren. A gente consegue ali fazer uma migração. Antes eu pagava para a CEMIG, um valor relativamente alto, e hoje, mantendo o mesmo padrão de consumo, exatamente o mesmo padrão de consumo, tem meses que eu economizo 30%, às vezes 20%. Já tive meses que eu só economizei 5%. Não entendi muito bem, mas sempre uma economia. Então vale a pena você pesquisar na sua região se você tem essa exposição ao mercado livre de energia. Tá? Agora, falando um pouquinho sobre geração, eu vou dividir aqui com vocês. Maravilha. É bem rapidinho aqui. Eu fiz um estudo para vocês com alguns dados que depois, se vocês quiserem, a gente pode converter isso em um vídeo também da semana, tá? Um daqueles que a gente faz diariamente. Peguei os dados da OMS, do nosso operador nacional, em relação à geração e também ao consumo de energia. Olha que curioso. Para 2024, nós temos aqui uma diferença, ou seja, um superávit, entre aspas, está sobrando mais ou menos 10 mil megawatts de energia, 10 mil megawatts médios, né, de energia. Ou seja, realmente tem mais gente gerando energia do que lá no final, na ponta, consumindo. E o que acontece com o mercado? Uma lei super comum e super fácil de entender. Muita gente oferecendo, tem muita oferta, o preço ele fica deprimido, ele fica reduzido. Não é à toa que nos últimos anos a gente tem passado por uma situação bem ruim de negociação do seu preço de energia. Para 2025, e esse estudo ele foi feito, salvo engano, no início de 2023, mas dá para a gente atualizar sem problema nenhum. Em 2025, eles estão projetando aí uma redução, mas ainda um superávit, e a diferença acontece lá só em 2027 e 2028. 2028, considerando todos os negócios que estão em construção, que devem entrar ali em operação, e a nossa tendência de consumo, apenas em 2028 que a gente vai ter um déficit, ou seja, mais gente consumindo do que necessariamente tendo de geração. Esse cenário é maravilhoso para as geradoras. Bruno, e para que adianta? Qual que é o interesse de eu ficar sabendo esse tipo de coisa? Principalmente quando a gente olha isso aqui. Ó, isso aqui é um balanço da Auren e eles colocam, deixa eu arrumar aqui para não cortar, boa. Nível de contratação das vendas, né, do portfólio, como é que tá? Olha aqui a porcentagem para 2024. 96% do seu portfólio ele está contratado. Para 2027 e 2028, 75% de tudo que a Auren consegue vender, seja através de geração própria ou da sua comercializadora, que é a maior do Brasil, diga-se de passagem, nós temos 25 a 23% de energia disponível para ser vendido. E qual que é a sacada aqui? Se você tem, naquele momento de 27 e 28, uma mudança da nossa dinâmica de mercado em relação ao preço de energia, que provavelmente tende a subir nas condições atuais, o Leonardo está aprendendo ali um pouquinho, mas está tudo certo, a gente consegue esperar o quê? Nesses novos contratos, esses períodos,
provavelmente a energia vai estar mais cara. Então faz sentido a sua geradora ela estar descontratada parcialmente nesses anos. Pô, Bruno, mas isso aqui acontece na Auren e nas outras. Vamos olhar aqui em relação à Engie. Também ela apresenta isso de uma outra forma. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Balanço de energia em relação à porcentagem do total. Perceba que nesse azulzinho mais diferente, que é o disponível, a partir ali de 2027 e 2028, nós temos de 20% a 30% de descontratação. Então eu entendo que elas estão muito bem posicionadas. Por quê? No curto prazo, existe uma previsibilidade de receita, o que é maravilhoso. Então isso traz para a gente recorrência, dá uma percepção de segurança, de perenidade, de redução de alavancagem que essas empresas estão passando. E quando surgir uma mudança no paradigma do nosso mercado de energia como um todo, elas estão prontas para fazer novos negócios a preços muito mais interessantes. Então, respondendo a sua pergunta, deixa eu só voltar aqui. Se hoje, com essa mudança de energia, em qual empresa investir? Eu prestaria atenção nas geradoras, principalmente em relação a essa questão do portfólio e também nos números atuais. Ela está bem contratada agora? Tá. Auren e Engie estão nesse cenário. A partir de 27 e 28, elas têm uma maleabilidade, um jogo de cintura possível para conseguir fechar novos negócios? Sim. Só a título de curiosidade, porque a Evosumi não está no meu círculo de competência, Eletrobras, se eu não estiver enganado, ela tem um nível de descontratação muito maior mesmo. Então, se efetivamente acontecer isso, que a gente está prevendo nos nossos estudos, ela tende a ter uma grande oportunidade de fechar bons negócios no futuro. Se isso vai acontecer ou não, etc., é uma conversa para uma outra hora. E também vale a pena estudar a Eletrobras, não somente esse aspecto, mas outros também. Em relação a empresas a investir, hoje eu olharia para essas duas de qualidade, tá? Auren e Engie. Pelo menos aquele aporte intelectual. E se vale a pena investir, eu acho que vale. Tá? Com a eletrificação da economia, que é uma temática muito bacana para a gente poder abordar também. Já é muito falado lá nos Estados Unidos, na Europa. Se vocês quiserem, me perguntem também lá na caixinha do Instagram, que a gente faz um vídeo só sobre isso. É uma tendência natural nossa tentar cada vez mais fazer uma substituição de combustível fóssil. Se isso vai acontecer plenamente, em quanto tempo, qual forma, quanto tem que investir, é uma outra discussão, mas a tendência é que isso cada vez aconteça mais. Então, geração de energia é estrategicamente um bom lugar para a gente estar exposto. Em relação à transmissão, eu vou deixar para a próxima pergunta. Léo, você pode trazer aí para a gente? Muito bem, muito bem. Então, tu explicou muito bem a parte de geração de energia, né? E a próxima pergunta também do nosso formulário é: e a transmissão, como é que fica? Ela deixará de ser o filé mignon do setor de energia? E aí? Bom, vamos lá. Essa pergunta ela foi feita de maneira anônima. Eu vou pedir para vocês, quando a gente for preencher os nossos formulários lá do slide, coloque o seu nome, acho que é importante. Não tem problema nenhum, nenhuma pergunta ali vai causar constrangimento, para a gente poder chamar você aqui nominalmente. Né? A ideia é sempre tentar reconhecer todo mundo que está assistindo a gente. Transmissão deixará de ser o filé mignon do setor de energia? Acho que não. Tá? E aqui cabem uma série de pontos importantes. Primeira delas, por favor, e pelo amor de Deus, por favor, mesmo, parem de ficar olhando apenas o deságio. Nós teremos cobertura exclusiva dos leilões de transmissão aqui no Vida de Acionista, faremos relatórios para vocês, talvez eu faça um vídeo mais geralzão aberto, mas o relatório escrito a gente faz para vocês com certeza, para trazer alguns insights. Primeiro deles, deságio, para mim, empresa A de transmissão, de 50%. É a mesma coisa que um deságio de 60% para a empresa B, que é do Leonardo? Às vezes, no final do dia, ela pode ter a mesma equivalência. O que eu quero dizer com isso? Porque o deságio ele é uma parte de toda a rentabilidade do negócio. Como que vai ser feito essa estrutura de capital? A empresa ela vai conseguir pegar um juros muito baixo ou não? Se ela tiver um bom nome no mercado de crédito, ela consegue ter um juros baixo. Então, ela consegue se alavancar de maneira relativamente saudável. Outro ponto, a gente geralmente pensa, né, como é que vai ser essa distribuição do investimento ao longo do tempo. Ela vai conseguir antecipar as suas operações? Se ela antecipar, é uma grana extra
que nem estava previsto no projeto, pelo menos proposto pela própria ANEEL. Existem alguns anos específicos para construção e outros para concessão efetivamente. Então, isso é um grau de eficiência operacional na fase de construção. Isso aumenta a rentabilidade, aliviando um deságio muito grande. E, por fim, também a gente tem que entender a questão de benefícios fiscais. Vai ter ali alguma relação com o Sudan, Sudene? Existe alguma sinergia de alguma outra linha de transmissão da mesma empresa naquela região? Então perceba que, às vezes, quando você simplifica demais alguns conteúdos, você acaba se perdendo da realidade. E isso é cruel. Se você ficar só olhando aquela relação também de RAP pelo investimento, que o pessoal coloca em algumas tabelinhas no YouTube, se você só ficar olhando o deságio, a grande chance de você se perder na sua conclusão ela é grande. E sabe quem está falando isso? Não sou eu. É o Rui Chamas, o CEO da TRPL da ISA-CETEP. Eles não olham puramente para essa questão do deságio. E outro dado agora, mas pelo menos histórico, pegando, salvo engano, de 2017 ou 2018, depois eu confiro com vocês, nós tivemos um deságio médio de 50%. Então, por que às vezes assusta o pessoal quando aparece algum leilão com deságio de 45%? Ou até como nós tivemos recentemente de 55%? Está na média. Ah, tem novos entrantes. Discussão rasa, né? Será que um novo entrante ele tem a mesma expertise, o mesmo tamanho e a mesma forma de lidar com esses leilões do que grandes empresas como... A gente pode até colocar aí a Alupar, tá? Eu não gosto tanto, mas a Alupar, Taesa, ISA-CETEP, ou até mesmo a própria Engie, a gente está comparando ali coisas diferentes, né? Tivemos até o caso recente daquele consórcio Gênesis, que aparentemente o apocalipse veio cedo demais. Isso aí eu estou pegando essa piada do nosso amigo Sérgio Vale, que eu achei maravilhosa. Eles acabaram nem conseguindo concretizar a sua operação e caiu no colo da ISA-CETEP. É um novo entrante, não deu conta do recado. E aí? Né? Então, vai ser o fim? Vai ser o fim dos tempos? Não vai ser mais o filé mignon? Acho que não. É só uma questão de entender realmente como é que está o preço. Porque qualidade, perenidade, recorrência, tranquilidade para a gente, correção pelos indicadores inflacionários, atualmente apenas pelo IPCA, né? Categoria 3. Então, tem muitas vantagens. É só a gente conseguir encontrar uma oportunidade de preço. Acho que é isso, Léo. Não, muito bom, muito bom. Então, tu falou bastante sobre geração de energia, agora transmissão, e uma dúvida que me veio agora aí, distribuição. Tá. Como é que fica? Bom, vamos lá. Distribuição, eu penso o seguinte, cara. Tem um ponto importante. Você já reparou o caso da Light? 50% da energia que eles vendem, eles não conseguem faturar. Gatos, aquelas questões de manutenção. Eu já ouvi relatos de algumas pessoas falando assim, cara, aqui no morro ou em algumas regiões mais pobres, o pessoal não vem fazer manutenção. Eles não têm nem autonomia. Então você está exposto a uma dinâmica muito diferente de uma geradora e de uma transmissora. Eu acho que distribuição é um negócio à parte. Está no setor elétrico, mas eu acho que esse realmente é o patinho feio da gente pensar em segmento. Não me interessa nada, zero mesmo. Mas há quem goste e está tudo certo. Justo, obrigado, obrigado. Indo Tá? para a próxima aqui,